Um bloco de concreto de massa M repousa sobre uma superfície de concreto horizontal rugosa. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é μ, concreto sobre concreto. Próximo dali, há um cilindro maciço de borracha de massa M/3 e raio R, com um cabo de nylon inextensível enrolado ao redor. O bloco é amarrado ao centro de massa do cilindro com um pedaço de cabo rígido de massa desprezível comparado a M. O cabo de nylon do cilindro é então puxado por várias pessoas que fazem um conjunto, uma força, de módulo F é igual a 1/3 mg, de modo que possa se desenrolar a partir da superfície do cilindro. Considere que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é meio. 2. Que o coeficiente de atrito estático entre o cilindro e o solo, borracha sobre concreto, é suficiente para manter o rolamento sem deslizamento durante todo o movimento. 3. Que o cabo de nylon não desliza sobre o cilindro. E 4. Que o movimento de inércia de um cilindro uniforme de massa M e raio R em relação ao eixo ao longo do seu comprimento e passa pelo seu centro de massa, o que passa pelo seu centro de massa é mr ao quadrado dividido por 2. Qual a aceleração do bloco? Bom, então vamos lá. Tem um desenho aqui. Então, o que acontece nessa história aqui? Tem umas coisas aqui que são muito importantes, né? É um bloco de concreto de massa M, né? Um bloco de concreto de massa M que repousa sobre uma superfície de concreto horizontal, que tem uma superfície de concreto, ok? Rugosa. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é μ, né? Quer dizer, tem um atrito aqui que acontece, né? Ele é outra coisa, o cilindro ele é um cilindro maciço, né? Então tem uma fórmula aqui que entra para o cilindro maciço, né? A gente tem outra coisa também aqui, fala aqui também que o cabo, né, e esse cabo que segura aqui, tanto esse quanto esse aqui, eles são inextensíveis, eles não esticam, né? Eles são rígidos, esses cabos assim, né? Então e outra coisa, não tem peso, né? O peso deles é desprezível em relação a essa massa, a essa daqui, a força que está sendo aplicada aqui. Então isso não nos importa aqui nesse exercício, né? E aí ele diz umas coisas muito importantes, né? Ele diz que o cilindro ele tem uma massa M/3 e um raio R, né? E o bloco é uma massa M, ok? E aí a gente tem uma força aqui que as pessoas fazem também, que é de 1/3 mg. E a gente também tem μ aqui, o nosso coeficiente, né? Que fala sobre o concreto sobre concreto, né? Um coeficiente aqui diz que como que é esse atrito, né? Bom, então o que a gente tem que encontrar aqui primeiramente, né? A gente vai usar a segunda lei de Newton aqui, né? Então vamos fazer o diagrama das funções aqui, das forças, né? Vamos falar primeiro sobre o bloco, né? O que acontece com o bloco? Tem uma tensão aqui através desse cabo aqui, né? Que é exercida sobre o bloco, né? E que também o bloco exerce sobre o cilindro, né? Claro, né? E aí também a tensão que acontece aqui, a força que acontece aqui, né? Então, a força que esse bloco faz para puxar isso daqui para trás, a força que isso aqui faz para puxar para frente, e essas pessoas aqui puxando esse bloco. Então, vamos falar sobre o bloco aqui. Então, sobre o bloco, a gente tem a tensão T do cabo, né? Dele. A gente vai ter o atrito cinético, que a gente vai chamar aqui o atrito do bloco, que é o quê? Que é o coeficiente de atrito, que é esse daqui no material, que é, né? Que tá no jogo do atrito aí, que tá na história do atrito, vezes a massa, vezes a gravidade, né? Que o atrito é a massa vezes a gravidade aqui com esse coeficiente desse material, certo? E aí a gente vai aplicar isso daqui tudo nessa história aí da lei de Newton aí, né? Então a gente vai substituir, né? E a lei de Newton diz o quê? Que a força resultante, que
F é igual a massa vezes a aceleração, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí, a massa vezes a aceleração, ela vai ser igual a tensão menos, no nosso caso aqui, o atrito do bloco, ok? Né? Quer dizer, a nossa força resultante, né? A nossa força resultante, ela é o que? O quanto a tensão ali está puxando ali, né? A tensão desse cabo aqui está puxando esse bloco e o quanto que esse atrito aqui do chão está atrapalhando esse bloco de ir para o lado de lá, né? E aí a gente vai ter essa fórmula aqui, que a gente vai juntar também com isso daqui tudo, né? Porque fica MA é igual a T menos Mi MG, ok? Agora vamos falar sobre o cilindro, que essa aqui é a força do bloco, certo? Vamos falar sobre o cilindro. Para o cilindro tem uma força F que as pessoas puxam ali o cabo, né? A galera tá puxando aqui esse cilindro, então tem uma força lá que leva para lá, né? E a gente vai ter também o que? A gente vai ter a tensão do bloco, né? Que está atrapalhando também, né? A gente vai ter a tensão do bloco. E aí a gente vai ter também o atrito estático, né? No solo, que é o quanto esse atrito aí ele tá... No caso desse atrito, essa fórmula ela entra para a parte da translação, né? Que vai ficar assim, ó, MA vai ser igual a força mais o atrito, esse atrito, menos a tensão, certo? Bom, ok, então a gente já tem isso, isso e isso daqui. O que a gente vai ter agora? A gente vai ter um outro movimento aqui também que faz, né? Porque puxa e puxa e é puxado, né? No caso do cilindro. Mas aí ele também roda, né? Ele também tem um movimento de rotação, né? E aí como que é o movimento de rotação? O movimento do torque, né? O movimento do torque é o quê? Tem uma lei que vai dizer o seguinte, assim, né? Uma equação que conecta o torque, ele é igual a inércia vezes a velocidade angular. A aceleração angular, na verdade. Velocidade não, aceleração angular. Né? Conecta os dois, né? Nessa história aí. Por que que é isso? Porque a história do torque é porque o torque é igual a força vezes a distância, né? Que é aquela história que eu falei, né? Quanto mais longe do eixo, né? Onde está girando, mais, nossa, mais forte fica, né? Mais fácil fica de você fazer o movimento, né? Essa história aqui quando você vai empurrar. E aí a gente vai dizer aqui, nossa, como o torque é igual a fazer esse T aqui mais tortinho aqui, porque é o T do torque, não é da tensão, né? Como o torque ele é a inércia vezes a aceleração angular, a gente vai jogar isso daqui agora no que interessa pra gente aqui, que vai ficar assim, ó. Vai ser igual ao quê? A força de atrito menos a força que multiplica R, né? E aí a gente vai fazer o que com isso daqui? Agora a gente tem que achar então isso daqui, a aceleração angular. Porque a gente não tem essa aceleração angular aqui. E como que a gente vai fazer isso daí? A gente vai achar através da velocidade. Então, se a velocidade do centro de massa... Assim, é porque é o seguinte, a velocidade do ponto de contato, deixa eu colocar aqui, contato, ele vai ter que ser igual a zero, porque a gente vai ter que impor isso daqui, né? Porque não tem deslizamento, não tem... Ele diz no exercício que ele sempre vai manter de uma maneira que não tem... Porque o rolamento é suficiente para manter o sem deslizamento. O rolamento, né? Ele não vai ter deslizamento. Então a gente vai impor esse igual a zero aqui, né? E o que é esse ponto de contato aqui? Então se a gente disser que a velocidade do centro de massa do cilindro, né, na horizontal, e aí a gente também tem o trabalho, aqui a velocidade angular do cilindro, a gente vai ter que
a velocidade do ponto de contato vai ser igual à velocidade do centro de massa menos a velocidade angular do cilindro vezes o raio, né? Aí a gente vai impor que isso daqui fique como? Isso aqui fica igual a zero, né? Aí a gente vai... Nossa velocidade do centro de massa menos a rotação vai ficar igual a zero aqui, ok? E aí a gente vai fazer o que com isso? A gente vai isolar o nosso W aqui. Então como é que vai ficar isso daqui? Eu vou jogar ele pro lado de lá. Vai ficar aqui W é igual a R o melhor, a gente tem que jogar aqui, ó, que WR vai ser igual a VCM. Então, W vai ser igual a VCM sobre R, certo? VCM sobre R. Só que agora a gente tem a velocidade aqui, ó. A gente tem a velocidade angular e a gente tem a velocidade da aceleração. A gente precisa descobrir a aceleração desse e desse daqui. Aí o que a gente faz nisso daqui? A gente deriva, né? Então vamos derivar a velocidade do centro de massa em relação ao tempo, certo? Vamos derivar isso daqui em relação ao tempo. E aí a gente vai ter o que aqui? Se a gente deriva a velocidade, a gente tem a aceleração. E se a gente faz a mesma coisa com a velocidade angular do cilindro, se a gente deriva a velocidade angular do cilindro em relação ao tempo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a aceleração. Derivou a velocidade, tem a aceleração. Só que aqui a gente tem a aceleração em alfa, né? Que é o que interessa pra gente no meio dessa história toda aqui, né? Bom, aí substituindo aqui nessa formulazinha nossa aqui, que é igual a zero, né? Pra gente impor essa ideia aqui, então fica como? Fica A menos R alfa vai ser igual a zero, certo? Aí a gente isolando o alfa, então, a gente isolando o alfa, como que a gente vai ter? A gente vai ter R alfa vai ser igual a A. Então, alfa vai ser igual a A sobre R. Ok? Agora a gente tem que substituir esse alfa aqui. A gente já achou ali a nossa velocidade angular, a gente precisa substituir ele aonde? A gente precisa substituir ele aqui, ó, nessa fórmula da inércia, que é aqui que ele tá, ó, tá vendo? É aqui que ele tá. Então vamos substituir ele ali para a gente poder continuar essa história aqui. Então como é que fica isso daqui? Isso daqui fica da seguinte maneira, então, assim, né? Vamos lá. Fs menos F, tô só copiando ali, né? R vai ser igual a I alfa. Então eu vou fazer esse aqui primeiro. Como é que ele fica essa história aqui, né? Como é que ele fica essa história aqui? R multiplica... Bom, deixa eu substituir aqui primeiro, aqui, né? Então vai ficar assim, né? Fs, para ficar mais fácil. Menos F, R vai ser igual a I, que multiplica quem? Que multiplica o cara que a gente achou aqui, né? Ah, ele é menos por causa do sentido, tá? Esqueci de pôr aqui, mas tô colocando aqui agora. Por causa do nosso sentido aqui. Então, agora vamos ajeitar essa história aqui. Então, como é que fica isso daqui? Fica R, Fs menos Rf, que vai ser igual a menos A e R. Ok? Então a gente deixa dessa maneira aqui, menos A e R. E aí agora para ficar mais fácil aqui, o que a gente pode fazer? Eu posso dividir, porque aí eu sumo com esses dois aqui. Eu posso dividir tudo por R. Aí eu divido por R aqui, divido por R aqui e divido por R aqui. O que eu tenho? Esse eu corto, esse eu corto. Esse daqui vira R ao quadrado. Então como é que fica a nossa história? Fica assim, ó.
Fs, né, copiando para cá aqui, menos F vai ser igual a menos A I R quadrado, certo? Menos A I R quadrado. Só que aí eu quero fazer o quê? Eu quero isolar esse Fs aqui, né? Que é o que sobrou aqui, porque a gente não é isso que a gente está procurando, também não é isso, também não é isso, é esse aqui. Então a gente, isso aqui que está na fórmula ali em cima pra gente, né? A gente tem que substituir aqui, né? Então a gente já tem como substituir esse, tem como substituir esse. E a força agora aqui também, né? Essa história aqui, ó. Então como é que fica aqui? Então aqui, ó, o Fs vai ficar igual a força menos, deixa eu colocar assim para ficar mais bonitinho, e R quadrado que multiplica A, que é a nossa força de atrito estático entre o cilindro de borracha e o chão, que é esse cara aqui. Uau! Nossa, então a gente já tem bastante coisa aqui agora nessa história, né? Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que substituir ele, né? No cilindro, lá na equação do cilindro e do bloco também. Então a gente tem que substituir esse daqui, a gente tem que inserir esse daqui, tem que inserir esse daqui agora nessa equação. Então, substituindo tudo, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. MA vai ser igual a... deixa eu passar elas para cá para ficar mais fácil. Aqui, deixa eu dar uma copiada nelas para cá, aqui que fica mais fácil para mim. Que a gente está falando sobre o bloco, vai ficar igual, porque o bloco virou a tensão, né? Agora, MA mais FK. Sim, porque é o seguinte, né? Aqui, cadê? Aqui o bloco, aqui, ó. Essa história aqui, né? Falando sobre o bloco, né? Sobre a massa vezes a aceleração do bloco, sobre a força resultante do bloco. A tensão tá aqui, a gente isola o T, joga esse FK pro lado de cá, então a nossa tensão, né? Que é o que vai nos importar aqui, ó, substituir aqui, né? Que é o quanto tá atrapalhando o bloco de I, né? Essa tensão aqui que tá fazendo, o bloco tá fazendo em relação ao cilindro de atrapalhar ele de ir, né? Porque o cilindro quer ir porque ele está sendo puxado, né? Esse bloco aí ele está atrapalhando. Ele vai entrar aqui, ó. Nisso daqui, no meio nessa história. Né? Então eu manipulei ali e a gente tem aqui que a tensão é igual a massa vezes a aceleração, mais a força de atrito do bloco. Né? E aí, como que fica essa história aqui? A gente também tem a massa aqui, ó, da cilindro aqui, que a gente vai colocar ele já aqui, mais Fs menos T. Pronto, assim fica mais fácil de manipular aqui. Então vamos lá. MA vai ser igual, então, a força, aí substituindo ali, o que eu vou ter? Eu vou ter a força menos, vou fazer os parênteses aqui, mas dá para entender, né? Que é o parênteses desse cara aqui e desse outro cara aqui, né? R ao quadrado que multiplica A, né? Fechou aqui pra gente. Menos T. Menos T. Que vai ficar igual. Vou manipular esse primeiro aqui então. Então, vai ficar igual. Aqui vai ficar F mais F, né? Porque aqui no cima aqui tá somando, né? Na verdade. F mais F vai ficar 2F. Vai ficar 2F. Menos I R ao quadrado A, certo? Menos FK, ok? Beleza, né? Então, como que fica essa história aqui agora? Então, vamos continuar aqui essa parte da manipulaçãozinha. Eu vou ter que... é o seguinte, bom, jogando, manipulando isso daqui, eu vou ter assim, ó. A e R quadrado mais a massa mais a massa vai ser igual a 2F menos FK,
certo? Então, o que acontece aqui? O A, eu vou colocar ele em evidência, né? Porque tá aqui, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então ele vai multiplicar o IR quadrado, certo? Mais M mais M. Tudo isso vai ser igual a 2F menos FK, né? E aí tem o que a gente tem que a gente também tem um momento de inércia aqui, né? Um cilindro maciço, que ele é bem claro ali pra gente. O que ele fala sobre esse cilindro maciço? Ele fala que o cilindro maciço, ou seja, ele diz que o momento de inércia dele, I é igual a mr quadrado sobre 6. Sim, por quê? Porque I é igual, na fórmula, ela é meio mr quadrado. Aí substituindo a massa, que é massa dividido por 3, né? 3 vezes 2 dá 6, né? mr ao quadrado, né? Que multiplica, fica meio, né? Aqui, ó, meio que multiplica m sobre 3 vezes r ao quadrado, vai ser igual a mr quadrado sobre 6, que é o nosso I. E agora a gente faz o que com ele? Agora a gente tem que inserir esses valores todos aí, né? A gente tem que fazer a soma das massas. Tem a massa toda aí, né? Tem que fazer a soma das massas aqui pra gente. E fazer a substituição aí do que falta lá, né? A massa de m/3, né? A inércia e também o FK nosso aqui. A gente tem que substituir esse aqui também que tá faltando, né? O FK aqui na nossa fórmula aqui pra gente poder chegar no resultado final aqui. Aí fazendo aqui, deixa eu dar uma separada aqui, fazendo a soma das massas aqui, a gente vai ter que M mais M sobre 3 mais M sobre 6 vai ser igual a 3/2, certo? M, ok? Certo. Aí agora, fazendo a substituição aí do que interessa pra gente, a gente vai ter o seguinte aqui, ó, que A, né, 3/2 M vai ser igual a 2 vezes 1/3 mg, né? Substituindo aqui, né? Fazendo todas as devidas substituições aqui, né? Ok? 2 vezes mg, que é a força, né? Estamos aqui, ó. Só dei uma manipulada aqui, né? A parte da aceleração aqui, né? Substituir, fiz a substituição aqui, né? Fiz a substituição, que são as somas, né? E agora a gente vai terminar aqui, né? Meio terço quadrado menos meio mg. Então, eu vou ter que A 3m sobre 2 vai ser igual a 1/6 mg, certo? 1/6 mg. Bom, então aqui, deixa eu continuar isso daqui. Ah, vai ser igual a como? Vamos dividir esse daqui por esse aqui, né? 1/6 dividido de mg dividido por 3 sobre 2 m. Aí cancela aqui, vai sobrar aqui pra gente dessa maneira aqui então, ó. 1/6, certo? Que multiplica, invertendo ali, 2/3 vezes g, que vai ser igual ao quê? 2 sobre 18 g, que vai ser igual a 1/9 g. Então, essa daqui é a resposta
E seria uma aceleração aí de mais ou menos 1,09 metros por segundo, né? Que é se multiplicar pela gravidade aqui, né? 9,8. Multiplicar aqui por 9,8. Você vai ter aceleração aí em metros por segundo. Que dá mais ou menos aí 1,09 metros por segundo ao quadrado.